Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Alanis, é um prazer te receber aqui de volta e ver que você realmente está engajado aí na nossa jornada de fazer com que você consiga um estágio, saiba construir um currículo intencional, saiba escrever uma carta de motivação, saiba se dar bem nas entrevistas e principalmente conciliar a vida de faculdade com o trabalho, enquanto mantém a sua saúde física e mental, que são cenas para os próximos capítulos. Hoje nós vamos conversar sobre entrevista, sobre como se dar bem numa entrevista, apesar da ansiedade e do nervosismo. Digamos ali que você tenha seguido todos os passos sobre como construir um currículo intencional e fazer com que você seja um candidato atraente e tenha sido chamado para uma entrevista. Gente, que coisa louca, eu não tenho nem roupa para isso. Mas você precisa ter e precisa estar pronto, ainda que normalmente a gente nunca se sinta pronto para uma entrevista. E tá tudo bem. A gente não sabe o que vai acontecer lá dentro. A gente não sabe como vai se desenrolar a conversa, é uma surpresa, é um evento, então meu papel aqui é justamente discutir alguns tópicos com vocês que podem fazer com que vocês se saiam melhor da próxima vez quando vocês forem realizar uma entrevista, mas antes ali da gente conversar mesmo sobre os tópicos e tudo mais, é importante para mim que você entenda qual é o objetivo da entrevista, e aqui eu vou estar falando muito sobre a minha posição, o meu lugar de recrutamento e seleção. Por quê? A entrevista, ela é um momento de avaliação de perfil comportamental. O que isso quer dizer? Eu estou avaliando se faz sentido ter você na minha empresa em termos de valores, comportamento, habilidade, tudo isso, tanto habilidade técnica quanto habilidade pessoal. E a avaliação do seu perfil, na verdade, começa desde o momento em que o recrutador entra em contato com você. Por quê? Existem formas de responder, existem diálogos ali que a gente desenrola através do WhatsApp que dá pra gente ter uma noção do perfil da pessoa. E outra coisa, a gente também percebe o compromisso de vocês de estar no horário e local combinados no dia da entrevista. E assim, às vezes acontecem de ter candidatos que respondem a gente de forma grosseira, que não dialogam muito bem ali através do WhatsApp, ou mesmo que faltam à entrevista e não dão nenhuma justificativa. Um imprevisto, desistir do processo seletivo, não tem mais interesse na vaga, esse tipo de coisa. Então é muito importante para mim que você entenda, a partir do momento que o recrutador entra em contato com você, na verdade, nós já estamos te avaliando. E aí, passado esse momento, a entrevista ela tem como objetivo te conhecer em termos de habilidades, experiências profissionais, formação acadêmica, e a gente também quer entender o seu interesse pela vaga. Às vezes aparecem alguns candidatos que estão ali mais por curiosidade, e a gente consegue perceber se eles estão ali porque realmente têm interesse na vaga ou se é mais uma questão, eu vim por curiosidade, se der certo deu, se não der certo, paciência, às vezes se der certo eu também não vou querer. Então é justamente um momento para nós, recrutadores, entendermos um pouco mais as suas experiências, habilidades e formação acadêmica, mas também o seu interesse pela vaga. E isso, na verdade, é uma via de mão dupla, porque você também tem que estar em uma posição de avaliar se aquela vaga faz sentido para você. Como assim? Termos de salário, termos de localização, termos de benefícios, em termos de funções. Então, esse momento de entender sobre o candidato é uma via de mão dupla, porque o candidato também tem que avaliar um pouco a empresa e saber se aquela vaga e aquela empresa faz sentido para ele naquele momento da vida. É claro que existem casos ali que a gente vai aceitar uma vaga ou outra por questão de necessidade, ainda que os valores não se encaixem, a localização não encaixe, o salário não encaixe, e tá tudo bem, infelizmente essa é uma realidade de muitas pessoas, mas caso você tenha ali a oportunidade de avaliar se a vaga faz sentido para você ou não, é muito importante que você faça isso, justamente para que você não se coloque em um lugar que você não gostaria de estar e acabe saindo por motivos que poderiam ser avaliados antes e evitado esse tipo de desfecho. Por fim, como eu falei para vocês, a entrevista é um momento de avaliação do perfil comportamental do candidato e essa avaliação começa desde o momento em que nós entramos em contato com vocês, mas também é um momento de o recrutador ver se faz sentido você na empresa e se você, como candidato, também sente que faz sentido aquela vaga para você naquele momento da vida. E ali, passado esse momento em que o recrutador entra em contato, que a gente está esperando o dia da entrevista, normalmente a gente fica com umas dúvidas, assim, matutando na cabeça, do tipo, como que eu posso me preparar para essa entrevista? Como eu posso, assim, me sentir preparado para no dia dar o meu máximo? É justamente isso que nós vamos discutir agora. Em primeiro lugar, eu vou falar como recrutadora. É um diferencial quando nós vamos entrevistar um candidato e a gente percebe que ele pesquisou sobre a empresa.
Então, às vezes eles fazem algumas perguntas sobre a empresa, algumas perguntas sobre a função, algumas perguntas sobre a vaga em si. Então, uma das formas de você se preparar para uma entrevista e entrar ali naquela sala com o recrutador com um pouco mais de segurança é justamente pesquisando sobre a empresa para que você conheça de forma bem ampla e geral, porque não dá para especificar tanto, um pouco sobre quem é aquela empresa, quem são os colaboradores, qual o feedback das pessoas sobre aquela empresa. É muito interessante quando um candidato chega e fala: eu conheço um pouco da empresa, eu pesquisei um pouco, eu vi que vocês fazem isso, e me interesso pelo que vocês estão fazendo aqui é assado, esse projeto, blá blá blá. Então, além de pesquisar sobre a empresa, ser um fator que chama a atenção de nós recrutadores, mas que também te deixa um pouco mais preparado e seguro, outra forma de você se preparar para uma entrevista é justamente entendendo melhor sobre a vaga, suas funções, o salário e os benefícios. Por quê? Quando eu falei que você precisa avaliar também se a vaga faz sentido para você, é justamente porque você precisa saber aonde você está se colocando. Então, quando você estuda ali um pouco mais, por exemplo, no card da vaga sobre todas essas questões que eu falei para vocês se sentem mais preparados na hora de realizar na hora de participar de uma entrevista. Por quê? Normalmente a gente sempre pergunta: esse salário te atende? Essa localização da empresa tá ok para você? Você já tá seguro, você já conhece as funções, o salário, os benefícios, um pouco mais sobre a vaga da empresa também, e você diz: sim, ela me atende. Então, quando a gente for tomar ali a decisão final sobre se você fica ou não na empresa, a gente leva essas coisas em consideração também. Outra forma de você se preparar para uma entrevista, e na verdade isso é essencial, você tem que pensar nisso desde o momento em que você envia o seu currículo para a empresa, é se você atende aos requisitos, tanto em termos de habilidades técnicas quanto habilidades pessoais. Por quê? Às vezes você tem um conhecimento, uma competência técnica ali que atende ao requisito da vaga, mas, por exemplo, tem outra coisa que você não sabe nada, você sentiria muita dificuldade, teria que começar do zero, e isso seria um empecilho para você como candidato e para nós recrutadores também que estamos te avaliando. Então, como eu falei para vocês, essa é uma das formas de se preparar para a entrevista, porque você já pesquisou sobre a empresa, você já sabe um pouco mais sobre a vaga, os salários, benefícios, a localização da empresa, você já entendeu se te atende ou não. Agora é momento de saber se você atende aos requisitos da vaga, para não se sentir ou se colocar numa posição em que você está totalmente despreparado. Só que tem um detalhe: nós, como estagiários, às vezes nós vamos nos colocar sim em uma posição em que nós estamos, para não dizer despreparados, em posição de aprendizado contínuo. Então, às vezes isso vai acontecer muito provavelmente porque a gente nunca entra num estágio da nossa formação acadêmica sabendo de tudo, mas é muito importante que você tenha pelo menos um conhecimento breve, ali mais superficial e geral sobre aquilo relacionado à vaga que você está se candidatando. Não dá para entrar totalmente de cabeça numa coisa que você não conhece nada, porque às vezes pode acontecer de dar errado. Pode acontecer de dar certo? Sim, mas é uma questão de risco, né? É importante para nós recrutadores que você tenha pelo menos um pouco dos requisitos e um conhecimento mesmo que geral sobre a vaga ou sobre aquela área de atuação. E isso faz uma diferença enorme, tanto na sua preparação para a entrevista como para nós recrutadores na hora de decidir se você vai continuar ou não. Uma última forma, e na verdade muito importante de você também se preparar para uma entrevista, é evitar situações que causem mais desconforto, ansiedade ou nervosismo em você, tanto antes quanto durante o dia da entrevista. Olha, é totalmente normal, comum, que você se sinta um pouco nervoso, um pouco ansioso na hora de realizar uma entrevista, porque é um evento, é uma coisa nova, inesperada, você não sabe o que vai acontecer, você até se preparou para a entrevista, mas às vezes ali ele faz alguma pergunta de supetão que você não estava esperando. Então, é super importante que você evite situações que te causem mais ansiedade e nervosismo, tanto durante o dia da entrevista quanto nos dias prévios a ele. E agora, como se portar durante a entrevista? Tem muitas pessoas que ficam um pouco desconcertadas, desconfortáveis, inseguras durante a entrevista, e novamente, isso é comum, é natural, como eu falei pra vocês e vou repetir isso diversas vezes, é um evento, é uma situação inesperada que você não sabe exatamente tudo que vai acontecer ali dentro. Mas existem coisas às quais você pode se atentar
a fazer com que você se porte de uma melhor forma e passe uma boa impressão. Primeiramente, postura. Eu não sei se vocês já fizeram terapia, mas uma das coisas que o terapeuta costuma notar no cliente que está entrando ali dentro da clínica é a postura dele, se ele está mais retraído, se ele está mais corcunda, se ele está super relaxado, esse tipo de coisa. Então, normalmente, psicólogos organizacionais ou pessoas da área de recursos humanos também reparam em você a sua postura, como você está se portando ali dentro da sala, ou mesmo enquanto você está esperando na recepção para ser chamado. Ou seja, não tá confiante? Vamos fingir que estamos, entende? Às vezes, fingir as coisas, elas acabam se tornando uma verdade. Não, brincadeira, gente. Mas mesmo que você esteja se sentindo desconfortável e inseguro, se atenta à sua postura, fique ali de uma maneira adequada, de uma maneira que passe uma boa impressão sobre você. Então é muito importante que você se atente a isso. E quando você vê que você está muito corcunda, muito retraído, de braços cruzados, só como se você estivesse confiante, embora não esteja. Outra coisa, educação durante a conversa. Essa educação ela pode ser entendida tanto na maneira como você fala, mas também em como você ouve e recebe aquelas informações. Por quê? Existem candidatos, né, que interrompem você quando você está falando, quando você está explicando alguma coisa, ou que é um pouco grosseiro. Nossa, mas vocês só pagam isso? É o tipo de coisa que a gente tem que se atentar, ou mesmo coisas pequenas mesmo, de tratar com informalidade o recrutador que está te entrevistando, ser grosseiro em algum momento, falar alguma coisa desnecessária. Então a educação ali durante a conversa ela é muito importante, porque também são coisas que vão estar sendo avaliadas durante a entrevista. Então se atente à forma como você está se comunicando. E aí a gente já entra em outro tópico, na questão de como se portar durante a entrevista. A sua comunicação, não só educação durante a comunicação, mas a sua comunicação, como você se expressa, o quão bem você consegue falar, a sua oratória, o quão bem você consegue falar das suas habilidades, experiências, formação acadêmica, seus interesses e tudo mais, também são coisas observadas, porque existem pessoas um pouco mais tímidas que sabem ali se comunicar, sabem ter um relacionamento interpessoal bacana, mas existem outras pessoas que são tão desenvoltas na comunicação que chamam muito a nossa atenção. Por exemplo, eu contrato corretores, então ver um candidato que sabe se comunicar, que sabe se portar durante uma entrevista, que tem educação enquanto eu estou falando, em como conversar comigo, que conta suas experiências de uma forma muito desenvolta, que conversa com os outros candidatos de forma muito desenvolta, é uma coisa ali que a gente presta atenção, que a gente tem um carinho a mais, porque a comunicação ela é essencial em todas as áreas da vida, seja na vida acadêmica, na profissional, na pessoal, tudo. Então, a sua desenvoltura ao se comunicar com o recrutador também é um ponto que nós observamos e é um ponto muito importante, porque vai meio que predizer ali se você vai se dar bem no ambiente de trabalho ou não. É claro que tem vagas que talvez a comunicação não vai ser tão levada em conta assim, mas se você trabalha ali o tempo todo com pessoas, por exemplo, nós da psicologia que trabalhamos literalmente o tempo todo com pessoas, ou comercial, esse tipo de área que trabalha diretamente com pessoas, você vai ter que se destacar ali na questão da comunicação, porque é um aspecto importante, é uma habilidade pessoal muito importante. Mas talvez em outras vagas, só falar bem sobre si mesmo, conseguir explicar sobre tudo que você viveu, o seu interesse sobre a vaga e tudo mais, já seja o suficiente. Outra coisa, o que vestir, como se vestir. Provavelmente vocês já devem estar craques nisso, porque é na verdade um padrão, né, como se vestir durante uma entrevista. Você pode adotar simplesmente um estilo neutro, dependendo da empresa formal social ou mesmo formal, como eu falei, depende da empresa, mas principalmente um estilo neutro, formal social, ali adequado, que passe profissionalismo, mas existem empresas que sim, você vai ter que se vestir de uma forma um pouco mais formal. A questão do se vestir, se você sempre tiver em mente que você precisa ser profissional e ter um estilo neutro, passar uma boa impressão ali em questão de profissionalismo, talvez com estilo formal social ou mesmo formal, já tá bacana. Você consegue passar uma boa impressão através das suas vestimentas. E aí o que evitar? Decote, roupa curta, roupa muito chamativa, estampa muito chamativa. Tenta ali, como eu falei, adotar o estilo mais neutro. Ok, agora nós chegamos nos dois últimos tópicos e os tópicos mais importantes, eu acho, aqui do nosso diálogo.
É claro que os outros são muito importantes, mas esses daqui eles vão fazer com que você saia na frente de outras pessoas e se sinta mais preparado também. Por quê? Em primeiro lugar, às vezes a gente não consegue contar as nossas habilidades e as nossas experiências para as pessoas. A gente se sente ali capacitado, a gente sabe todo o conhecimento que a gente tem, toda a experiência que a gente tem, mas a gente não sabe como comunicar isso para outra pessoa, porque se sente um pouco inseguro, um pouco incerto, falta ali um pouco de confiança. Então, como contar as suas habilidades e experiências para o recrutador? Em primeiro lugar, autoconfiança e autoconhecimento. O autoconhecimento, a gente sempre vai falar sobre ele, porque ele é muito importante. Então, você precisa ter conhecimento sobre si mesmo em termos do que você tem de competência técnica, o que você tem de competência pessoal, o que você ainda pode melhorar, o que você está disposto a aprender, que é ali também um diferencial. Olha, não sei sobre isso, mas eu estou 100% à disposição de aprender tanto com vocês aqui dentro quanto por fora. Por exemplo, no meu primeiro estágio eu nunca tinha trabalhado com autismo, mas eu aceitei o desafio e busquei de todas as formas estudar sobre isso para que eu conseguisse me sair bem no que eu estava fazendo. Então, passado esse momento em que você reconhece as suas habilidades, as suas competências técnicas e pessoais, e também o que você tem de experiência, o que você pode melhorar, você precisa ser autoconfiante para comunicar isso para outra pessoa. E aí também entra a questão da comunicação. Você precisa ali ter um pouquinho de confiança a mais, ou pelo menos parecer que tem, quando você vai contar sobre as suas habilidades e experiências, para que o recrutador também sinta confiança em você. Porque pensa, se uma pessoa tá me contando que ela sabe fazer uma coisa e eu percebo que ela tá muito insegura, muito incerta, eu sei mexer no Canva. Qual a impressão que você ficou de mim agora? Conta pra mim. Então, é esse tipo de coisa que a gente percebe, sabe? Às vezes, a questão ali do como se portar é importante porque às vezes você tá inseguro, você tá incerto, mas você precisa ao menos saber se portar na situação e saber se comunicar com clareza, com autoconfiança, justamente para que você passe essa impressão que você está tentando passar de uma pessoa autoconfiante, que se sente preparada ou que está disposta a aprender mais, para que o recrutador sinta isso em você também. Então, autoconhecimento e autoconfiança. E principalmente, eu acho que esse fica aqui bem no meizinho de tudo, humildade. Tanto em questão de saber falar bem sobre si, mas também não se colocar como a melhor pessoa do mundo, mas também não achar que você sabe demais e não tem mais nada para aprender. É preciso humildade para contar as suas experiências e habilidades, ainda que você seja uma pessoa muito foda. A gente sempre tem alguma coisa para aprender. E nós, como acadêmicos que estamos procurando um estágio, a gente sabe de muito pouco. Nós sempre estamos em posição de aprender. Essa é a verdade. Então, tem autoconfiança, tem autoconhecimento, mas também tem humildade de não se colocar como a pessoa melhor do mundo, mas sempre reconhecer que você tem um pouco mais ali para aprender. E aí, passado o momento em que você entende as suas experiências, as suas habilidades, você entende um pouco melhor sobre a vaga, é o momento ali que você vai se colocar como candidato ideal para aquela vaga. Eu não tô falando candidato que mais sabe, mas o candidato ideal. Por quê? Às vezes existem pessoas que possam saber um pouco mais que você, mas o que vai ter de diferencial em você para fazer com que o recrutador olhe para você e pense: é ele. Talvez ele não saiba tudo, mas ele tá disposto a aprender. Eu gostei muito dele, gostei da comunicação dele, da postura, da forma como ele se veste, da desenvoltura que ele tem. Eu gostei desse candidato. Então, novamente, quando você entende as suas experiências, habilidades e o que a vaga pede, você pode ali se apresentar como candidato ideal, porque você já compreendeu tudo isso. E por último, é muito importante que você seja honesto consigo mesmo, tanto no momento de enviar o currículo quanto durante a entrevista. Como assim? Quando o recrutador está te explicando sobre a vaga, as funções, todas essas coisas, você precisa ser honesto consigo mesmo de saber até onde você consegue ir, até onde você está preparado e onde você está despreparado, ou mesmo quais são os pontos de melhoria para fazer com que, mesmo despreparado, você consiga atuar ali naquela vaga. Então, seja honesto consigo mesmo. Às vezes a gente atira muito alto, quer dar um passo maior do que a própria perna, e não é pra gente. E se a gente conseguir se vender ali como um candidato ideal, provavelmente a gente consiga a vaga, mas enquanto estiver atuando, a gente vai ver que realmente não é pra gente. Então, seja honesto consigo mesmo. Lembre-se disso. Autoconfiança, autoconhecimento, humildade
saber se mostrar como candidato ideal e principalmente ser honesto consigo mesmo sobre até onde você está preparado, quais os pontos de melhoria e até onde você realmente está despreparado e talvez aquela vaga não seja ideal para você. E por último, como lidar com ansiedade e nervosismo antes e durante a entrevista. Tópico muito importante aqui pra gente, porque, como eu falei pra vocês, é totalmente natural que a gente se sinta desconfortável, talvez inseguro, um pouco ali ansioso e nervoso pra entrevista, porque é um evento inesperado, ainda que a gente se prepare totalmente, pode vir assim, uma bala aqui de trás que eu não tô esperando. Então, a gente precisa encontrar formas de lidar com essa ansiedade e esse nervosismo, para que mesmo assim a gente consiga se sair bem e o tempo todo esteja ali matutando. Eu tenho potencial, tenho potencial, tenho potencial. Como eu falei para vocês, existem formas de se preparar antes e durante o dia da entrevista para que você não se sinta mais ansioso e nervoso. E dentre essas formas eu consigo destacar para você que é importante você descansar, ter uma alimentação boa, que você evite situações que te causem mais estresse ali no seu meio social. Caso no dia você esteja muito ansioso, esteja com a respiração ofegante com taquicardia, às vezes fazer um exercício de respiração te ajude e muito. Aqui por conta do tempo eu não consigo mostrar para vocês, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês encontram com muita facilidade. Então, vocês podem optar sim por um exercício de respiração em caso de estou muito ansioso, estou com muita taquicardia, estou tremendo, estou ofegante. Opte por isso, porque pode te ajudar a te acalmar. E é importante também que você faça atividades que te relaxem antes da entrevista. Porque assim você vai se sentir mais descontraído, mais desenvolto, mais aberto e mais receptivo também. Outra coisa, embora eu esteja reiterando aqui que a entrevista é um evento, é inesperado, e isso pode te causar ansiedade e nervosismo, não tenta centralizar toda a sua energia nisso. Por quê? Quando a gente foca muito numa coisa, infelizmente aquilo se aumenta, porque a nossa percepção está literalmente toda voltada para aquilo. E é justamente por isso que você tem que fazer atividades que te relaxem antes, ou exercícios de respiração onde você está focado na sua respiração. Então não centralize a sua atenção na questão do nervosismo e da ansiedade, porque provavelmente elas podem aumentar por conta disso. Tentem sempre se lembrar do seu potencial, do motivo pelo qual você foi chamado para a entrevista e do porquê você quer estar ali. É normal se sentir ansioso, nervoso, talvez inseguro, mas lembre-se sempre do seu potencial e do motivo pelo qual vocês estão interessados naquela vaga e se sentem como o candidato ideal para ela, ok? Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas sobre como se dar bem numa entrevista. Qualquer dúvida eu estou totalmente à disposição de vocês, vocês podem me mandar uma mensagem. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida sobre a aula, também estou à disposição e é isso. Eu espero que vocês se saiam muito melhor do que vocês se saíram antes nas entrevistas. E eu te encontro na próxima aula. Tchau, tchau!